E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 2, versos 10 e 11, para a nossa meditação nesta manhã. Esta escritura, eu gosto dela por duas grandes mensagens que ela traz para mim. É claro que outras pessoas podem olhar e verem outras coisas, porque na verdade nós olhamos com os olhos, mas enxergamos com o coração. Aquilo que vemos não é uma representação exata do que está diante de nós, mas aquilo que vemos fala mais do que está não diante de nós, mas dentro de nós. Como eu já disse, você olha com os olhos, mas enxerga com o coração. As coisas que nós vemos é, em grande parte, uma representação de quem nós somos. No livro de Tito, capítulo 1, verso 15, ali diz que tudo é puro para os puros, porém nada é puro para os infiéis e contaminados de espírito, porque a forma como você enxerga mostra o que você tem no coração. O profeta disse: você sempre mostrará por fora, você sempre mostrará nas suas atitudes, no seu comportamento, nas suas palavras, você sempre mostrará por fora aquilo que você carrega por dentro. Nunca se permita ser um difamador, um caluniador, porque, na verdade, quando uma pessoa fala mal de outra, ela pensa que ela está denunciando as falhas de outra pessoa, mas, na verdade, ela está demonstrando o seu próprio mau caráter. Então, nenhum difamador parece ter consciência disso. Quando eu ouço uma pessoa falando mal de outra, eu dou pouca atenção para o que ela está falando do outro. O que realmente eu enxergo é o que está dentro daquela pessoa que está falando, porque você mostra por fora aquilo que você carrega por dentro. Então, esta escritura nos mostra isso, que aqueles 3 magos, eles estavam levando ali ouro, incenso e mirra. Hoje eu estava meditando em uma pregação do encontro, em que o pregador falava uma grande verdade, que você não mostra quem você é naquilo que você recebe de Deus. O que não é o que Deus te dá que te define. O que te define é aquilo que você dá para Deus. Porque, na verdade,
A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na verdade, Jesus Cristo foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso não define o mundo, isso não define as pessoas, o que Deus fez. O que define as pessoas é como cada pessoa recebe aquele presente que Deus deu e o que ele faz com aquilo. O eleito, ele sempre recebe a mensagem e crê nela. É isso que o define. Embora a mensagem seja anunciada a todos, a todo o mundo, foi a ordem de Jesus: ide por todo o mundo, pregai a toda criatura. Mas ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aquele que crer e for batizado, é isso que o define, é isso que mostra que ele é um crente. Mas quem não crer, ele será condenado, porque ele não creu, porque ele é um incrédulo. Então sempre, não é o que você recebe que mostra quem você é, mas é o que você faz com aquilo que você recebe que mostra quem você é. Claro, como eu já disse, 2 filhos podem ter o mesmo pai. 2 filhos ou mais podem ter o mesmo pai, como Salomão e Absalão tinham o mesmo pai. Salomão foi um homem sábio, tomou a coroa do pai, sucedeu o pai na coroa, honrou o pai, construiu o templo que Davi tanto quis. Mas e Absalão? Absalão foi um Judas, um traidor, que tentou matar o próprio pai na tentativa de tomar o reino. Ele não merecia, ele não tinha méritos, nada que o qualificasse para suceder o rei. Então ele tentou matar o rei para usurpar o trono. Então veja, os 2 tinham o mesmo pai, Salomão e Absalão, mas foram totalmente diferentes, mostrando que o que os identificou, o que os definiu, não foi a criação que ambos receberam, mas foi o que eles fizeram com o que tinham. Cada um mostrou por fora aquilo que carregava por dentro. Às vezes as pessoas pensam que é a criação, as oportunidades que a vida oferece, que fazem os homens grandes ou pequenos. É claro que muitas coisas têm influência na vida de cada um, mas não é a criação, não é o que você recebe que te define, é aquilo que você é, por essência, que vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Então, Judas e o apóstolo São João tiveram o mesmo professor, o mesmo mestre, Jesus, mas, no entanto, eles tiveram comportamentos diametralmente opostos, como água e óleo. Então é importante que você lembre, embora as pessoas deem desculpas, justificativas: eu fiz isso porque aconteceu aquilo, eu fiz isso porque me trataram, me xingaram, ou isso ou aquilo. Na verdade, as circunstâncias apenas favorecem para que cada um mostre o que de fato ele carrega por dentro. Não foi a circunstância
que o levou, que o forçou a fazer aquilo. Não, as circunstâncias apenas deram a oportunidade para que ele realmente mostrasse aquilo que ele carregava por dentro. Como há um bom tempo eu já contei a história de que um homem esbarrou em uma cafeteria, uma pessoa esbarrou na outra e a pessoa estava segurando uma xícara de café e o café derramou no outro. E uma pessoa fez a pergunta: você sabe por que aquela pessoa derramou o café? E o outro falou: é claro, é óbvio, é porque o outro esbarrou nele. E ele disse: não. Na verdade, ele derramou o café porque era isso que ele tinha dentro da xícara. O fato da pessoa ter esbarrado nele foi simplesmente uma mera circunstância. Mas se ele tivesse dentro da xícara leite, ele teria derramado leite. Mas ele derramou o café porque dentro da xícara o que havia era café. De modo que a vida sempre vai nos dar alguns esbarrões, alguns empurrões, algumas surpresas, agradáveis, outras nem tão agradáveis, outras nada agradáveis. Mas não importa o que a vida te traz. O que te define não é o que a vida te traz. O que te define é o que você faz com o que a vida te traz. Então, como sempre, o profeta estava certo. Não há como esconder isso. Você sempre mostra por fora aquilo que você carrega por dentro. As pessoas podem fingir, nós podemos fabricar um cristianismo, mas as lutas, as provas, os testes vêm para mostrar, de fato, o que é que nós carregamos por dentro. Então, às vezes, nós estamos um tanto iludidos, às vezes nós nos tornamos soberbos, pensamos que somos isto ou aquilo, e aí então a vida nos dá um esbarrão. E quando a vida nos dá um esbarrão, então nós derramamos aquilo que carregamos por dentro. Eu espero que esta reflexão nos leve a pensar sobre o que nós estamos mostrando por fora, que nos leve a uma conscientização melhor, uma conscientização maior do quanto precisamos de Deus e que, ao invés de nos levar a desanimar, possa nos levar a empenhar mais esforço, mais determinação, porque nós não temos a opção de parar, nós não temos a opção de desistir, nós não temos a opção de voltar, nós só temos uma opção, que é seguir em frente. Nós só temos uma opção, que é vencer. Isto por quê? Por causa daquilo que está dentro de nós. Você jamais vai conseguir parar. Você jamais vai conseguir retroceder. Porque o que está dentro de você nunca permitirá isso. Às vezes, como eu recebi uma mensagem de uma preciosa irmã falando sobre essas reflexões, o quanto a ajuda, e ela disse: se você cansar, descanse, mas nunca pare. Muito obrigado, irmã. Você não sabe o quanto aquilo me ajudou. Às vezes tenho vontade de parar, mas Deus sempre encontra maneiras de nos dizer: descanse, mas não pare. Então é isso daí, meu irmão, minha irmã. Analise sua vida e veja onde você está errando. Você não tem que parar. Talvez a única coisa que você está precisando
é apenas descansar. Mas lembre-se do que diz a Escritura: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. E quando você precisar de ajuda, lembre-se do que Deus disse em Isaías, capítulo 41, verso 13. Não temas, porque eis que eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.